Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu estou aqui conversando com a doutora Bárbara, juíza da 2ª Vara do Fórum da Comarca aqui de Embu das Artes. A juíza mais antiga, né, doutora? A gente vem aí falar um pouquinho do que é a questão do CONSEG, dessa integração com o Poder Judiciário, que nós já vimos reforçando a cada mês, né? E perguntar para a doutora Bárbara o que a doutora tem achado, o que a doutora tem visto em relação a essa integração e a essa questão da população se aproximar mais e fazer mais o exercício da sua cidadania. É o que eu particularmente acho isso fundamental, né? Acho que o Judiciário, junto com o CNJ, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, tem também criado mecanismos dessa aproximação, né, do Judiciário da população. Por exemplo, o Sejusc, né, agora com o NECRIM, que é a parte também da conciliação dentro dos crimes de menor potencial ofensivo, a Justiça Restaurativa, Oficina de Pais e Filhos, enfim, existe uma série de mecanismos aí que estão sendo criados e implementados, e o CONSEG, vamos dizer, faz parte também de um deles, justamente para criar essa interação maior entre a população, essa aproximação, né, da população do Poder Judiciário. Acho que para a população também entender que o judiciário não é uma coisa distante, uma coisa completamente assim dissociada da própria sociedade. Na verdade, até em algumas demandas que são levadas a conhecimento lá nas reuniões do CONSEG, as pessoas às vezes, de uma forma não equivocada, mas talvez sem o conhecimento, né, as pessoas acabam indo lá e falam, mas a pessoa foi presa, depois a pessoa foi solta e saiu antes de mim, da delegacia. Eu queria que a doutora explicasse um pouquinho, né, porque as pessoas, por essa ação, elas entendem que as pessoas saem pela porta da frente e não vão ter nenhum tipo de punição, né? Sim. Para um leigo, às vezes ele não consegue entender, ele acha que se uma pessoa comete um crime, automaticamente essa pessoa tem que ficar presa, mas não é bem assim. Dependendo do tipo de delito ou das circunstâncias pessoais do próprio agente, né, da pessoa que comete o delito, existem alguns benefícios, vamos dizer assim, na lei. Então, por exemplo, a pessoa pode pagar uma fiança, né, e responder ao processo em liberdade, ou pode obter uma liberdade provisória. Isso não quer necessariamente dizer que essa pessoa já foi absolvida, né? Essa pessoa apenas, de repente, ela tem o direito de poder responder ao processo crime em liberdade. É previsto na Constituição o devido processo legal, ou seja, todos nós temos direito à defesa. Então, essa pessoa vai responder a um processo criminal que poderá, no final, essa pessoa eventualmente ser condenada. E talvez até ela vá depois ser recolhida a uma prisão, né? Talvez ela chegue a cumprir o que nós chamamos de regime fechado. Então, ela vai para o sistema prisional. Então, isso as pessoas ainda não conseguem entender, né? Que não é o simples fato da pessoa ter saído da delegacia, que ela não vá responder um processo criminal, e que ela possa vir, inclusive, a ser condenada posteriormente. Aliás, a delegacia, né, é polícia judiciária, né? Sim, exatamente. Então, ela fazendo aquele documento, ele passa ao judiciário que vai, vamos dizer, dar o seu segmento, né, dentro do organograma do código. Sim, né? Exatamente. O que a lei prevê, né? O que a lei assim prevê, né? E outra coisa que eu gostaria de esclarecer aí aos meus amigos internautas, assim como aos nossos munícipes, né, que vão ao CONSEG e muitas das vezes perguntam, mas tem uma invasão aqui, ou mas tem uma invasão ali, ou alguma outra questão, que eu sempre reforço em todas as nossas reuniões, que uma vez judicializado, não cabe mais ao CONSEG falar. E o judiciário certamente falará em determinado momento. Exatamente. As invasões, elas são bastante comuns, né? Principalmente assim na grande São Paulo, é um problema, aqui no Embu é um problema endêmico, um problema que eu tenho desde que eu estou aqui há 23 anos.
sempre teve, muitos até dos loteamentos que nós temos hoje, áreas, bairros inteiros, esses bairros nasceram muitas vezes de uma invasão, né, do que nós chamamos de ocupação irregular do solo, mas a própria lei, ela realmente prevê o rito todo especial para fazer essa reintegração de posse ou a reivindicatória, enfim, né? A lei, ela prevê um rito específico para se lidar com isso. E, de fato, uma vez que foi proposta uma ação, e essa ação já está aqui no Poder Judiciário, já está aqui em juízo, o CONSEG já não tem mais uma interferência, né? Porque aí é uma questão entre os advogados, o juiz. Hoje em dia, houve alteração do Código de Processo Civil nessas grandes invasões. Existe também a intervenção do Ministério Público por conta do interesse público. Quando é a área também de proteção ambiental, que acontece infelizmente muito aqui também nessa nossa região aqui do Embu, muitas vezes essas áreas que são invadidas são áreas de proteção ambiental ou de proteção de manancial. Também existe intervenção do Ministério Público. Então, na verdade, a população, ela pode, vamos dizer assim, o munícipe pode ficar tranquilo, porque uma vez que esse processo foi judicializado, existe também todo um aparato assim para se cuidar disso. É que muitas vezes os ritos, eles são um pouco demorados. Por quê? Porque, por exemplo, se você tem uma invasão de 200, 300, 400, 500, 1000 famílias, não é uma coisa que de um dia para o outro você consegue fazer. Até pelo grande número de pessoas que você tem, então você precisa de toda uma estrutura, você precisa de polícia militar, você precisa da prefeitura, muitas vezes você tem pessoas ocupando ali, já tem menores de idade, então você precisa de um setor social, você precisa de uma assistente social, você tem toda uma infraestrutura que você tem que fazer para você poder fazer essa reintegração de posse, de preferência da forma mais pacífica e tranquila possível. Porque ninguém quer que exista aí um embate, que haja uma violência, uma morte. Agora, é um ato que nós chamamos um ato de constrição, é um ato que você tem que tirar a pessoa do local. Se a pessoa está lá indevidamente, porque a lei também assegura a Constituição o direito de propriedade. Então, e é sempre assim, ou o proprietário ou o possuidor, que é quem tem legitimidade para pedir, que essas pessoas saiam do local. Evidentemente que qualquer munícipe que perceber aí uma invasão irregular pode, inclusive, fazer um boletim de ocorrência ou pode ir ao CONSEG, denunciar o que está acontecendo e aí a polícia ou o próprio CONSEG encaminhar isso para as vias legais, para o judiciário. Porque as pessoas têm que entender que a doutora falou em menor de idade, nós também temos o idoso. Também, a quantidade de idosos. Às vezes pessoas com alguma necessidade especial, então não é tão fácil assim, não é uma coisa que você consegue resolver em meia hora, em 2 dias, é mais difícil do que você imagina. Exatamente. Bom, para finalizar, doutora, nós estamos participando do Prêmio Inovar e até em função dessa junção aí da TV das Artes, com o CONSEG. Estamos fazendo vários programas, várias entrevistas, porque eu acho que quanto mais nós mudarmos o conceito para a população e da população, para que ela exerça a sua cidadania, se faça presente e mostre essas coisas, porque, por exemplo, essa questão da invasão, então ela vai lá, ela faz a denúncia, ou entre essa e outras coisas, mas ela precisa, para fazer isso, exercer a sua cidadania. Sim, com certeza. E mostrar que nós, aqui no Embu das Artes, nós andamos par e passo em conjunto, comunidade, polícias, poder judiciário e CONSEG, porque isso é de extrema importância e de extrema necessidade. Todos os órgãos andando em comunhão, a gente consegue resolver as coisas de forma menos árdua, menos agressiva, e de uma forma mais tranquila. Sim. Isso é fundamental porque, evidentemente que, por exemplo, o Ministério Público ou o próprio Judiciário, eles só podem atuar desde que haja notícia de alguma coisa que está acontecendo. Então, realmente é fundamental que o munícipe, o cidadão, ele exerça a sua cidadania. E existem mecanismos, existe o CONSEG, que é um deles, hoje o Sejus, que tem o setor de cidadania. Então, às vezes as pessoas vão lá, precisam de um encaminhamento de um idoso, precisam de um medicamento, precisam de uma vaga em creche. Isso já é feito pelo Sejusc, então é um setor.
Existe a delegacia de polícia, quando o problema é na esfera criminal, e existe até o próprio Ministério Público, que também faz o atendimento do cidadão e dá o seu encaminhamento devido. Então, gostaria até de parabenizá-lo pela iniciativa, conheço já a TV, acho assim, uma iniciativa excelente. Hoje, né, os meios eletrônicos, nós chamamos assim, são utilizados praticamente por todos, né, todo mundo tem acesso, ou pelo menos se interessa. É uma forma também fácil de você difundir para as pessoas assim, o que é feito no judiciário também, como funciona o judiciário, porque a ideia é como eu disse no começo. Não existe mais esse judiciário distante da população, né? Tudo bem, o juiz ele é imparcial, obviamente que ele não pode se envolver pessoalmente com as partes, mas a estrutura do judiciário está aí hoje justamente para acolher o cidadão e procurar, assim, atender os interesses da comunidade o melhor possível. Doutora Manoela, muito obrigado. Eu que agradeço. E nós ficamos por aqui, voltamos numa outra hora. Forte abraço a todos. Obrigada. Obrigada, viu?